Não se assuste quando esse teu telefone começar a tocar. Não se assuste quando esse telefone que você tem aí na mão, quando ele começar a tocar, porque Deus me disse. Deus me disse que vai chegar um tempo em que você não vai ter tempo mais para chorar, para lamentar. Deus me disse que você não vai ter tempo mais de ficar lamentando as circunstâncias adversas que a vida promove. Você não vai ter tempo de estar dando satisfação para fulano e para ciclano. Não se assuste quando começarem a bater na tua porta. Quando começarem a te procurar, quando o teu telefone começar a tocar e você começar a ouvir coisas que você nem esperava ouvir, coisas que você nem imaginava que você ouviria, de lugares e de pessoas que nem sequer passava na tua cabeça, na tua mente. Porque Deus, Ele manda dizer assim, quando Deus quer fazer, Ele toca no cenário. Porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele toca no cenário para mostrar que Ele cuida, que Ele governa, que Ele trabalha, que Ele está no controle da nossa vida, está no controle da nossa história, está no controle da nossa trajetória e da nossa jornada. Então Deus hoje está dizendo, não se espante quando algumas coisas começarem a sair do lugar. Porque tem coisa que vai sair do lugar, que Deus está dizendo. Porque tem coisa que Deus vai tirar do lugar e vai colocar em um outro lugar. Labadarabadaga sob calamandarai. Porque tem coisa que Deus vai tirar do lugar e vai colocar no canto que Ele deseja. Vai determinar para que seja consertado o que está quebrado. Porque tem coisa na vida que Deus permite que as coisas aconteçam no meu tempo e do meu jeito. Mas tem momento que Deus desce e diz assim, agora é no tempo de Deus, agora é no jeito de Deus, agora é no formato de Deus. Então papai hoje está dizendo assim, eu sou Deus que surpreendo, eu sou Deus que trabalho, eu sou Deus que vou entrar na causa, porque tem causas que você quebrou a cara. Eu vou entrar na causa porque tem causas que você se decepcionou e você se frustrou. Eu vou entrar na causa porque teve circunstâncias e situações que você acabou pensando em desistir. Acabou que você pensou em parar, pensou em desistir, pensou em deixar de lado. Porque teve causas que você disse assim, não dá para mim. Eu não aguento. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou chegar lá. Eu não sei se eu vou sair dessa tempestade, dessa adversidade. Tem causas que Deus me disse que você perdeu, que você se frustrou, que você chorou, que o diabo se levantou para dar errado. Mas tem causa que quando Deus assume o controle, que quando Deus pega na mão, que quando Deus decreta, quando Deus diz assim, deixa comigo, eu estou na frente, eu estou guiando, eu estou trabalhando, eu estou conduzindo. Ah, minha amada, meu amado, não tem quem peça, não tem quem tranque, não tem quem trabalhe contra, não tem quem interfira. Porque Deus hoje Ele se apresenta na tua vida de 4 formas. Deus manda dizer para alguém que chegou aqui, eu vou me apresentar de 4 formas na tua vida a partir de hoje.
vai ter conserto, vai ter libertação, vai ter livramento. Escute com muita atenção. E vai ter milagre. O Senhor é aquele que faz o conserto acontecer. O Senhor é aquele que liberta. O Senhor é aquele que dá livramento. E o Senhor é aquele que faz milagre. Eu não sei em quais portas você já entrou na vida. Talvez você entrou pela porta do fracasso. Talvez você já tenha entrado pelas portas da humilhação. Talvez você tenha entrado pelas portas da crise. Talvez você tenha passado pelas portas do desespero. Talvez você tenha entrado pelas portas das adversidades. Mas Deus está dizendo hoje, eu estou fechando algumas portas que o diabo abriu para prejudicar você. Eu estou trancando algumas portas que Satanás abriu para tentar prejudicar você. Porque tenho eu, o Senhor, portas abertas de forma que você vai viver o reboliço, a mudança, a transformação do cenário. E você vai ver como Deus trabalha. Você vai ver como Deus opera, você vai ver como Deus ministra, você vai ver como Deus se levanta. Deus vai fechar as portas que fizeram você chorar, que fizeram você sofrer, que fizeram você pensar em desanimar, que fizeram você pensar em desistir. Deus vai fechar as portas. Porque o Senhor é aquele que vai colocar no seu devido lugar aquilo que o diabo tentou tirar. Porque o diabo é sujo. O diabo é sujo. Além de ser sujo, ele é astuto. É um aproveitador. Que se aproveita das circunstâncias, que se aproveita dos momentos, que se aproveita da fragilidade. Porque quantos momentos no teu momento de fragilidade, quantas das vezes, em momentos de fragilidade, teu coração abatido, o inimigo não tentou soprar na tua mente, não tentou colocar desânimo no teu coração, para fazer você pensar em desistir, para fazer você imaginar que não teria mais jeito para você. E deixa eu dizer uma coisa, às vezes alguns pensamentos que entram aqui na nossa mente são vozes do inimigo no nosso subconsciente, querendo fazer a gente pensar que não tem mais jeito. E o diabo, ele trabalha no subconsciente para tentar colocar sempre uma sementezinha de incredulidade, de falta de fé, de falta de coragem. Mas deixa eu te dizer algo que Deus mandou dizer para a sua vida hoje. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para brilhar. Deus te chamou para chegar longe. Deus te chamou para alcançar lugares altos. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou para você viver dupla honra. Deus te chamou para ser um instrumento de milagre nesta terra. Rabada subicalamandarai, Rabada calaxé, o ramanto que me afaço, terremendegue assai. Deus te chamou para ser um instrumento de milagre nessa terra. Porque papai me disse, tem gente que vai ficar de boca aberta.
Tem gente que vai ficar assustado. Tem gente que vai ficar boquiaberto. Tem gente que vai ficar sem entender nada. Sabe por quê? Porque você é escolhida, você é escolhido por Deus. E eu quero fazer 2 orações nesse vídeo. Primeiro você vai fazer o seguinte: pega o teu copinho com água, arrume um copo com água aí nesse momento, dê um pause no vídeo, vá lá na cozinha, na sala, em algum lugar, encha o copo com água e deixe ele separado. Porque a primeira oração que a gente vai fazer nesse vídeo, no decorrer do vídeo, vai ser uma oração profética de fortalecimento, renovo e cura. Você vai deixar a sua água aí do lado. Se tiver no sofá, põe aí, põe aí numa banqueta, numa mesa, coloca em cima do rack ou do móvel que tiver aí, não sei, da estante. Deixe o copinho aí, se estiver na sala, na cozinha, coloque em cima da mesa. Deixe em algum canto o copo com água. Porque no decorrer do vídeo a gente vai separar aqui um momento para a gente estar orando. O meu propósito aqui é falar o que Deus manda, entregar o recado de Deus, orar e profetizar sobre a tua vida para preparar o seu coração para as coisas que estão por vir. Para preparar o seu coração para aquilo que Deus decretou para a sua vida. Então deixa o copinho com água. A água na Bíblia, ela representa a vida. Ela representa a presença do Espírito Santo. A água na Bíblia, ela representa a alegria de Deus. Tão certo que Jesus diz para a mulher samaritana, ele diz para ela: essa água que você está bebendo, ela faz com que mais na frente a gente volte a ter sede mais na frente, porque a água, ela tira a sede de forma momentânea, mas a água que eu tenho para oferecer é uma água que não pode ser comprada, não pode ser retirada com um cântaro, com um balde de água. É uma água que para poder brotar dentro do coração é necessário ter fé. E se ela jorra para a vida eterna, terras o que le mandori assai, rabadakalando que assai. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 37, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, que jorram para a vida eterna. E Jesus falava isso, o autor diz, com respeito ao Espírito que ele havia de entregar, de derramar sobre a humanidade. A água representa o Espírito de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa hoje. Labás, ericanto, benagado que assai, lebacalano minigiamonde que assai. Deus vai renovar a tua força hoje. Ele vai saciar a tua sede espiritual. Ele vai curar. Ele vai fortalecer. Daqui a pouco nós vamos apresentar a água. Porque a água em si ela não tem poder, mas o que Deus vai fazer através da água é o que faz a diferença através da fé. A água foi sinônimo de cura para Naamã, melhor dizendo. Naamã foi ao encontro de Eliseu e Eliseu disse: 7 mergulhos você deve dar na água do Rio Jordão. E assim a água do Rio Jordão foi sinônimo de cura para Naamã quando ele mergulhou 7 vezes. A água foi sinônimo de cura para um cego de nascença em Evangelho de João, capítulo de número 9. Quando Jesus coloca lodo nos olhos do cego e diz: vá se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E quando o cego pega a água, coloca no rosto, ele começa a enxergar. Então eu entendo que a água ela renova a nossa força,
fortalece o nosso espírito e é sinônimo de cura e limpeza espiritual. Então hoje nós vamos consagrar. Essa água vai passar a ser uma água espiritual. Deixa ela pronta aí. Segunda oração que eu vou fazer é uma oração profética, onde eu estarei citando aqui os pedidos de oração, entregando até Deus e profetizando que seja feita a vontade de Deus e que os milagres de Deus aconteçam em cada pedido. Então o que você vai fazer? Separe alguns segundos, você vai colocar o teu nome, coloque o pedido de oração aqui do lado, que eu quero estar levando até Deus, entregando. Pastor, eu quero apresentar o nome de alguém, coloque também. Pastor, tem um projeto, um sonho, um propósito, apresente e coloque nos comentários, que eu vou unir a minha fé com a sua. A palavra do Senhor diz que a oração ela tem poder, querido. A oração tem poder. E toda oração ela sempre é bem-vinda. A oração ela pode muito em seus efeitos. Ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tão certo que a palavra do Senhor disse que Elias orou e parou de chover. Elias ora de novo e volta a chover. Josué ora, o sol e a lua param. O tempo para. Moisés ora. Moisés ora e o mar se abre. Elias ora e Deus faz descer fogo do céu. Então hoje eu quero pedir para você, abra o seu coração. Nós estamos aqui em um ambiente, em um momento em que Deus está presente. Deus está aqui e Deus está aí do seu lado agora. Eu quero declarar nesse momento que você vai sentir a presença do Eterno. Eu quero declarar nesse momento que você vai sentir a presença do Todo-Poderoso Deus aí do teu lado. Eu quero declarar nesse momento que o Senhor vai te abraçar, vai te fortalecer, vai te encher de graça, de força, de vigor e de unção. Eu quero declarar nesse momento que a mão de Deus, ela te toca agora, aonde você está. Eu não te conheço, mas o Deus que me trouxe aqui, o Deus que me colocou nesse vídeo, o Deus que me colocou nessa mensagem, me manda dizer para você que Ele está do teu lado, Ele te conhece, Ele tem plano, tem projeto, tem vitória preparada para você, no meio de cada processo que você enfrenta, no meio de cada adversidade que você enfrenta, no meio de cada decepção que você vivencia, no meio de cada humilhação que você já passou, em meio a cada portas que se fecharam na tua vida, em meio a cada situações que deram errado na tua vida, cada traição, abandono, solidão, decepção, frustração, depressão, Deus está do teu lado. O salmista disse: eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi um servo que foi chamado, que foi conduzido, que foi escolhido por Deus ser desamparado. Pode ser desamparado pelo homem, pode ser desamparado pelo pai, pela mãe, pelo amigo, pelo irmão, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela pessoa mais importante que ela tem aqui na terra. Mas por Deus não tem quem seja desamparado por Deus. Salmo 34, versículo 4, o salmista disse: busquei ao Senhor e Ele me acolheu e me livrou dos meus temores. Deus está dizendo hoje: estou te acolhendo, estou tirando o que causa medo no teu coração, estou eu trabalhando para que você seja o que Deus projetou e para que você viva o que Deus preparou para você viver, porque tu foi chamada para crescer, tu foi chamada
chamado para trilhar lugares grandes. Tu foi chamada para viver projetos lindos. Tu foi chamado para alcançar bênçãos extraordinárias, sobrenaturais. Você foi chamado para viver o melhor dessa terra. Você foi chamado para ser um instrumento de glória, de vigor e de virtude e de bênção na presença do Todo. Eita Deus, o Senhor está dizendo hoje: se prepare, porque tem bênção no deserto. Se prepare porque tem vitória no vale. Se prepare porque tem dupla honra no meio da adversidade. Papai te chamou para ser um instrumento de virtude e de valor. Eita Deus, você vai sentir o abraço de Deus. Eu quero profetizar que ainda hoje você vai sentir o toque. Você vai sentir Deus te abraçando. Eu quero profetizar que ainda hoje você vai sentir o Senhor tocando na tua estrutura. Eu quero profetizar que ainda hoje você vai ver Deus entrando na tua vida, te envolvendo do alto da cabeça, a planta dos pés. Eu quero declarar que o Espírito de Deus, Ele vai envolver você, Ele vai tocar em você, Ele vai encher você, Ele vai ser o teu bálsamo, vai ser a tua alegria, vai ser o teu fortalecimento, vai ser a tua estrutura, vai ser o teu paranão que me assai. Eu quero decretar que hoje o Espírito Santo de Deus vai te encher e vai tirar toda a tristeza, toda a angústia, e vai trazer graça, vai trazer alegria para este teu coração. Você não falou para Deus que estava cansada? Você não falou para Deus que estava cansado? Você não falou para Deus que estava sem força, sem alegria, sem ânimo, e que não sabia o que fazer, que precisava muito ouvir o que Deus tinha para a tua vida, saber o que Deus tem para a tua vida? Você não disse assim: Deus, eu já não sei mais para onde ir, eu já não sei mais a quem recorrer. Se for mentira, pode falar, pode dizer aqui: é mentira, pastor, isso não existe. Agora, se for verdade, confirma aí. Digita aqui no comentário: pastor, tudo que o senhor está falando é a mais pura verdade. Confirma aí do lado, digita aí: pastor, é verdade, é comigo essa palavra. Porque Deus está falando contigo hoje. E Deus está dizendo para você: eu tenho vitória preparada para você no vale. Eu tenho dupla honra preparada para você no vale. Eu tenho bênção preparada para você no vale. Tu vai viver o melhor dessa terra. Tu vai viver coisas que tu nunca imaginou nessa terra. Tu vai alcançar coisas que tu nunca imaginou nessa terra. Se prepara, guerreira. Se prepara, porque Deus vai te surpreender. Não se espante quando o teu telefone começar a tocar. Quando você começar a ouvir, ó, na tua porta o barulho, e fulano bater na tua porta dizendo: ei, ô fulana, ô ciclana, começar a te chamar e a dizer: abra aqui que eu preciso falar contigo. Eu preciso trocar uma ideia com você, eu preciso desabafar, eu preciso conversar, eu preciso te contar algo. Quando o teu telefone tocar e você atender e você ouvir algo que vai fazer você chorar. Porque tudo é questão de fase. O autor de Eclesiastes, no capítulo 13, ele disse: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de chorar, mas há tempo de rir.
Há tempo de prantear, mas também há tempo de saltar de alegria. Há tempo de juntar pedras, mas tem tempo de espalhar as pedras. Há tempo de abraçar, mas tem tempo de se afastar de abraçar. Há tempo de aborrecer, mas também tem tempo de paz. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de guerra, tempo de paz. Há um tempo para tudo. E Deus está dizendo para você: o diabo, ele queria que você vivesse tempos de negatividade, tempos sombrios, tempo de sequidão, tempos de crise. O diabo estava planejando para que você fosse uma pessoa que fosse se degradando com o passar do tempo, se afastando de tudo e de todos, desanimando ao ponto de você chegar no ápice. Mas mesmo que você esteja vivendo a pior fase, esteja no ápice da sua angústia, da situação adversa, a mão de Deus vai de encontro a você. A mão de Deus vai de encontro à sua vida. A mão de Deus vai de encontro à sua casa, mesmo que você esteja vivendo situações em que você tenha dito assim: tá difícil, tá complicado, eu tô chorando, eu tô sofrendo, eu tô sozinho, tá complicado, eu já não sei mais a quem recorrer nem para onde ir. Papai tá dizendo hoje: eu entro no vale, eu desço na cova, eu faço milagre, eu surpreendo. Deus vai se apresentar hoje de 4 formas para você. 4 formas. Deus vai se apresentar para a sua vida hoje de 4 formas. E Ele manda dizer assim: se prepare, porque vou trazer conserto. Vou consertar o que está quebrado. Vou endireitar algumas coisas, como eu falei no começo do vídeo. Vou consertar, porque o diabo disse que ia fazer a bagunça. Porque Satanás estava furioso e você sabe disso. Não é verdade? Confirma que é, pastor. Desse jeito você viu coisas acontecendo que te deixou preocupado. Coisas que fogem do comum, que não são naturais, que algumas coisas são até estranhas. Você percebeu. E muitas vezes tu disse assim: o que é isso? O que é que está acontecendo? Porque tem hora que até você não entende. E Deus manda dizer assim: vou descer num ambiente para trazer conserto. Lembre do que eu falei com Ezequiel. No meio do vale, porque em Ezequiel 37 a palavra do Senhor diz que Deus pega o profeta, com a mão dele coloca o profeta no meio do vale de ossos secos, o faz andar ao redor do vale. E depois Deus pergunta para o profeta: acaso poderão reviver esses ossos? A Ezequiel disse para Deus: Deus, tu sabes de todas as coisas. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Eu vou entrar no vale em que você se encontra, no vale de ruína, no vale de sequidão, no vale de solidão. Não está tudo bagunçado, está tudo quebrado, está tudo espalhado. O diabo disse: eu vou espalhar, eu vou quebrar, eu vou bagunçar com a vida dele. De forma que tem hora que tu está no meio de todos esses destroços espirituais e tu começa a não entender o porquê que tudo isso, e porque quantas vezes a gente não abre a nossa boca em meio aos processos da vida para dizer assim:
Por que tudo isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz para merecer isso? Eu não entendo por que eu estou nessa situação. É a mesma coisa com Ezequiel. Ezequiel está no meio do vale e Deus pergunta para ele: Ezequiel, tem como esse vale reviver? Tem como esses ossos reviverem? Ezequiel não diz nem que sim e nem que não. Porque se ele dissesse que sim, ele ia dar a entender que ele entendia. Ele ia dar a entender que ele estava por cima e entendia daquilo, só que Ezequiel não entendia. E ele não diz que não, para também não demonstrar que ele não acreditava no poder de Deus. Mas ele faz uma coisa que muitas vezes a gente não faz: é colocar na mão de Deus aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não posso. Que muitas vezes a gente tenta fazer algo que não nos compete fazer. Porque muitas vezes a gente tenta assumir posições que não nos compete assumir. E muitas vezes Deus fica só observando e vendo a gente, sofrendo, chorando. E às vezes Deus quer que a gente vá até Ele e diga: Deus, está na tua mão. O Senhor pode. O Senhor consegue. Porque aquilo que eu não tenho capacidade e estrutura para resolver, Deus vai lá e faz. Aí versículo 4. Ezequiel 37, versículo 4, o profeta diz: Deus, o Senhor sabe. Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. Eu não conheço o grau de dificuldade desse ambiente, mas o Senhor sabe. Eu não sei porque esse vale está seco, mas o Senhor sabe. Eu não sei porque a porta se fechou, mas o Senhor sabe. Deus, o Senhor sabe. Então abre a tua boca e profetiza sobre este vale. Rabadakalaserebe kalabandarai. Abra a tua boca e profetiza. Eita, eu estou sentindo a presença. Rabadaya lamanto kilemenderease. Rabakaladoiase. Deus está dizendo hoje: abra a tua boca. Mas não é para reclamar, não. É para profetizar, é para declarar que Deus vai surpreender. É para profetizar e declarar que Deus vai te tirar desse ambiente. É para profetizar e declarar que haverá transformação, vai ter vida, vai ter mudança, vai ter mistério, vai ter dupla honra no meio desse processo. Abre a tua boca para declarar que Deus vai te surpreender. Redecanomiasai. Rendecameno que assou. Elebinagandominigiasai. Abra a tua boca e deixa Deus te surpreender. Deixa Deus te levantar. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te capacitar. Salomão ele escreveu dizendo: ei, a boca, ela diz palavras que diz respeito à vida, seja para o bem, seja para o mal. Porque a boca, ela profere palavras tanto para maldição quanto para bênção. Vai depender de como você vai utilizar a sua voz, porque muitas vezes a gente abre a nossa boca para reclamar, para questionar a Deus, para murmurar, para dizer: a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, está tudo errado, nada dá certo, eu nasci para sofrer aquilo outro. E Deus está dizendo hoje: pare de abrir a sua boca para falar palavras que não surtam efeito positivo. Cancele, repreenda, tire do seu vocabulário, tire do seu dia a dia, tire do seu cotidiano palavras que não vão somar para te abençoar. A partir de hoje, use a sua boca para profetizar. E Deus diz para ele:
Então profetiza sobre este vale, diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E Ezequiel, ele diz: enquanto eu profetizava, ossos se juntaram com ossos, houve um reboliço, um barulho de ossos estralando, tendões crescendo, a carne, aleluia, começando a se reconstituir nos ossos. E de repente Ezequiel fala que o exército estava de pé, e Deus disse para ele: Ezequiel, ordena que o Espírito de Deus venha dos quatro ventos desta terra e sopre sobre esse exército o Espírito de Deus, para que seja um exército de homens, um exército que fique em pé, cheios do Espírito de Deus. E naquele mesmo dia Ezequiel, ele viu uma visão que ele nunca tinha visto na vida. Ele viu Deus trazendo vida no meio do vale. Deus mostrou para ele: esse exército que eram ossos sequíssimos representa o meu povo, que está em uma situação degradável, deplorável, uma situação que não tem jeito para os olhos humanos, que para muitos já está perdido, é caso perdido. Mas eu sou Deus que levanto, que trago vida, que trago conserto, que trago mudança, que vou entrar no cenário para quebrar grilhões, que vou entrar no cenário para desfazer a obra, para desfazer o laço, para desfazer o embaraço, para mostrar que eu trato do jeito que eu quero, para mostrar que eu trabalho do jeito que eu bem entendo, para mostrar que eu tenho força, tenho poder e tenho capacidade para mudar o percurso, para mudar a história, para mudar o ambiente e entregar vitória. Eu faço, eu opero, eu ministro, eu derramo, eu profetizo, eu libero a minha bênção. Deus está dizendo hoje: eu vou me apresentar como Deus de conserto no meio desse vale. Pega o teu copinho com água agora, que nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos consagrar a água em nome do Senhor Jesus agora, nesse exato momento. Eu quero pedir a você: pegue o teu copo com água. Quem não pegou ainda, dê um pause no vídeo, vá lá. Pegue o copo com água, encha ele, segure ele assim nas mãos. Na frente da telinha do celular você vai segurar ele assim. Junto comigo, nós vamos orar e consagrar e apresentar a Deus, amém? Deus, nós te apresentamos este copo com água, Deus. É uma água simples, é uma água comum, é um elemento, Senhor, mais conhecido como H2O. Mas nós, Senhor, nesse exato momento apresentamos esta água, Deus, que será utilizado como um símbolo neste ato profético. E eu creio que não será mais um H2O, não será mais uma água simples, será uma água, Senhor, consagrada. Porque essas moléculas, porque esse elemento agora se fundirá com a tua presença, com a unção, com a graça do Espírito de Deus. E a partir do momento que essa pessoa ingerir desta água, Senhor, ela vai sentir a tua presença, ela vai sentir o teu toque, porque agora, Senhor, esta água, Senhor, consagrada, ungida e abençoada, vai fazer parte do organismo. E eu quero profetizar que a partir do momento que essa pessoa beber, ela vai sentir o renovo, onde o Senhor vai renovar a fé, o ânimo, a alegria, vai tirar a dor, vai curar, vai fortalecer, Senhor. Essa pessoa que está triste, angustiada, que está fraca no seu emocional, vai tirar, Senhor, toda a tristeza, toda a angústia, todo o peso, e vai tratar, Senhor, nesse coração, Deus, abatido, afligido. Eu creio que o Senhor vai curar esta alma agora. Então nós apresentamos, nós consagramos esta água, que passa a ser agora uma água, Senhor, ungida, abençoada e consagrada para ti. Beba da água agora em nome de Jesus. O teu servo acabou de beber desta água, Senhor. A tua filha acabou, Senhor, de beber desta água.
E eu quero te pedir agora, nesse exato momento, Deus, que o Senhor possa tocar nesta pessoa. Que o Senhor possa fortalecer este coração. Que o Senhor possa abençoar, Deus. E que essa pessoa possa sentir agora. Porque eu creio que tem gente que vai sentir agora de forma instantânea. Tem pessoas que só vão sentir mais tarde o efeito da cura. E tem outros que assim que dormir e acordar no outro dia, vai acordar leve e tranquilo. Você está sentindo a presença de Deus? Você sentiu o Senhor tocando em você? Confirma aqui do lado, digita aí, pastor. Eu senti. Escute com muita atenção. O teu testemunho vai impactar vidas. O teu testemunho vai alcançar corações. O teu testemunho vai surpreender. Porque hoje Deus se apresenta como Deus do livramento. E Deus está dizendo hoje, eu estou te livrando de muitas circunstâncias adversas. Sou Deus que livra. Assim como livrei Daniel da cova dos leões. Porque Daniel foi acusado injustamente por algo que foi tramado contra a vida dele. A palavra do Senhor diz que Daniel está ali orando, sendo fiel a Deus. E muitas vezes é na hora que a gente está fazendo a coisa certa que as coisas começam a se levantar para dar errado, mas é para testar a nossa fé. Por que muitas vezes a gente se entristece, se revolta? Porque parece que quando a gente está fazendo do jeito certo, é que mais as coisas pioram. Mas não é porque está piorando. Na nossa linha de raciocínio parece que está piorando, mas é Deus trabalhando para que você entenda que é para que a glória de Deus se manifeste. Aí eles pegam, vão até o rei e dizem, mas Daniel estava lá, desobedeceu o decreto. E o decreto do rei era que ninguém poderia se prostrar diante de outro Deus, a não ser o rei Dário. A não ser o rei. Aí está lá Daniel na sua casa, os soldados vêm, pegam Daniel e jogam ele dentro da cova do leão. E a palavra do Senhor diz que eles pegam, jogam Daniel no meio dos leões. Só que Deus envia o anjo, entra dentro da cova. No outro dia de manhã o rei vai lá e diz, ei Daniel, servo do Deus vivo, acaso Deus te ajudou, Deus te deu livramento? E Daniel brada de lá de baixo e diz, vive, ó rei, para sempre. O meu Deus teve de misericórdia de mim, enviou o seu anjo que fechou a boca do leão e me deu o livramento. Tiram Daniel de dentro da cova, punem aqueles que armaram contra a vida do servo de Deus. Porque Deus está dizendo, aqueles que planejaram colocar você dentro da cova, são eles mesmos que serão aqueles que vão se prejudicar, porque aquele que abre uma cova para você, ele que cairá dentro dela. Existe um ditado que diz assim, o feitiço se virou contra o feiticeiro, porque é praticamente isso. Lembra da história de Amã e Mardoqueu? Amã preparou uma forca para Mardoqueu, mas a Bíblia diz que quem se prejudicou nessa mesma forca foi o próprio Amã. Deus está dizendo hoje, não se preocupe, vão te perseguir, vão tramar contra você, vão preparar armadilha contra você, mas o Senhor vai estar sempre do lado. Vai parecer que está piorando, vai parecer que está tudo desmoronando, mas Deus é aquele que vai te livrar. Vai ministrar uma glória, vai fazer com que todos vejam que você tem um Deus que cuida de você e vai fazer você sair dessa situação honrado por Deus, dando a volta por cima e sendo um nome de alguém que vivenciou o milagre de Deus.
Deus está dando livramento hoje para a tua casa, para a tua vida, e você vai ser uma pessoa que muitos vão olhar de longe e vão dizer: ela é uma vencedora, ele é um vencedor, e Deus está na vida dele, Deus está na vida dela. O teu nome vai ser soprado como alguém que deu a volta por cima, que viveu milagre, que tem Deus como base. Deus se apresenta hoje como livramento. Deus, Ele manda dizer que Ele também se apresenta como libertação para a sua vida. Ele está dizendo hoje: se prepara, porque eu vou libertar. Vou entrar na tua casa hoje para libertar. Vou entrar na tua casa hoje para transformar o ambiente. Porque Deus vai trazer libertação hoje para esta tua casa, para esta tua família. Porque tem momento que a gente pensa: poxa, parece que é em vão a oração, é em vão as promessas, os votos que eu faço. Porque não tem hora que parece que Deus ouve todo mundo, mas parece que Deus não ouve a nossa oração, né? Deus está ouvindo e Ele sabe o momento certo para agir. Sabe o momento certo de trabalhar. O apóstolo Paulo está dentro da prisão, junto com Silas. E Deus envia o terremoto, a palavra do Senhor diz. As portas se abrem, o alicerce treme, as cadeias são quebradas, todo mundo é liberto, mas tem um homem que estava guardando a prisão, um soldado, o carcereiro, que quando percebe que todo mundo não estava dentro de suas devidas celas, ele vai intentar o mal contra a própria vida, e Paulo aparece dizendo: não faça isso, todos estamos aqui. Ninguém escapou. Aí o homem diz assim: o que eu faço para ter a minha vida transformada? Ele diz: creia no Senhor Jesus e tu e a tua casa vai ser salvo, vai ser liberto, vai ser transformado. E aquele homem viu Deus libertando toda a sua casa da opressão, da angústia, da morte, da tristeza. Deus está dizendo hoje: eu vou fazer a obra na tua casa, porque até hoje o inimigo tem tentado assombrar, tem tentado assolar, tem tentado trazer destruição, tem tentado trazer ruína, fechar a porta, tem tentado acabar com a... E Deus está dizendo hoje: vou entrar com salvação, com libertação nessa tua casa. Vou salvar, vou transformar, vou dar vitória. Deus se apresenta como Deus de conserto, Deus de livramento, Deus de transformação, Deus de libertação. E Ele vai se apresentar hoje também como um Deus que abre porta. Ele está dizendo hoje para você: eu fechei algumas portas, porque tem porta que é o diabo que abre para atrasar o projeto de Deus. E muitas vezes a gente vive momentos em que portas se fecham que a gente não entende. E Deus sabe que se a porta que você estava dentro dela permanecesse aberta, você não queria sair dela, para Ele poder abrir outra maior. E Deus está dizendo: se prepare, porque vou abrir portas na tua vida. Se prepare, porque vou abrir portas na tua vida. E Deus manda dizer assim: você vai receber telefonemas. Não se espante quando começarem a bater na tua porta para te trazerem notícias boas. Quando o teu telefone começar a tocar, quando o gerente começar a ligar, quando o banco começar a ligar, quando alguém bater na tua porta e dizer assim: Deus mandou eu vim aqui para entregar essa bênção, para te pedir perdão,
para te trazer notícia boa. Quando o advogado começar a ligar, quando o promotor ligar, quando o banco ligar para você, porque Deus manda dizer que Ele vai começar a tratar. As portas vão se abrir de um jeito na tua vida que você vai entender que Deus é aquele que sabe o que faz. Porque eu vejo contrato, eu vejo duplão, eu vejo o cenário mudando. Mas é mudando para melhor. E eu quero orar por você hoje. Se eu fosse você, eu deixava salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Coloca o nome, coloca o pedido, deixa aqui do lado que eu estarei apresentando a Deus. Clica no joinha no coração, deixa um mimo, eu gostei demais, abençoe a obra do Senhor. Una sua fé com a minha agora e abra o teu coração. Pai amado, Pai querido, Deus, eu te peço agora encarecidamente, toca, Deus, neste coração. Toca, Pai, nesta vida. Que o Senhor possa abençoar, Deus, a casa, a família. Que o Senhor possa abençoar o casamento. Que o Senhor possa abençoar, Deus, este lar. Pois eu quero entregar em tuas mãos cada pedido, cada nome, cada servo, cada serva do Senhor, cada pessoa que chegou, Deus, neste vídeo, que tem acompanhado até agora, cada mensagem, cada palavra, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que flua sobre a vida dele a tua graça, fazer com que flua sobre a vida dela a tua presença, fazer com que ele seja cheio do teu Espírito, fazer com que ela seja cheia do teu Espírito, com que essa pessoa sinta sobre ele, sinta sobre ela o peso da tua mão, meu Deus, que o Senhor possa abraçar, que o Senhor possa abençoar e derramar sobre o teu filho, sobre a tua filha, graça sobrenatural, uma presença sobrenatural. Pai, abençoa hoje, abençoa amanhã e abençoa, Senhor, sempre esta vida, para que esteja de conformidade com a tua vontade, com o teu querer. Papai, obrigado por cada uma dessas vidas, pois eu te entrego cada pedido e creio que o Senhor vai responder, vai fazer milagre, vai surpreender, para que a partir de hoje essa pessoa entenda que vale a pena confiar e deixar na mão de Deus. Em nome de Jesus, recebe com fé. Eu profetizo que você vai ver um testemunho lindo. Entregue essa mensagem leve para mais corações que vão ser abençoados através de você. Já fica com Deus e me siga, que Deus ele te abençoe muito. Em nome de Jesus.